Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Recontando um Clássico, Conto da Maneira que se Conta, que foi desenvolvido por nós estudantes e coordenado pelo professor Daniel da Silva Carvalho. Nessa produção, a gente tem como objetivo recontar o conto Olhos d'Água, que, para quem não sabe, é da escritora mineira Conceição Evaristo. Contamos com as vozes de Eline de Fátima, Débora Stephanie, Eliel de Mello, Natália Regina e Sofia Maciel, e com a ajuda de toda a equipe que ajudou nessa produção. Isso mesmo, então a nossa ideia é recontar esse conto de maneira rimada, e para isso teremos uma parte 2 desse podcast, na qual faremos a leitura da obra. Nosso maior desejo aqui é estimular a leitura, principalmente em vocês, crianças, e contribuir para a comunidade, levando os aprendizados desenvolvidos em sala de aula. E nesse sentido, a contação de histórias é um esquema muito importante para a criação desse hábito. Antes de iniciar o podcast em si, recomendamos que você siga o nosso Instagram, @recontando_clássico. Muito bem, vamos a Olhos d'Água? Alguém já conhece e sabe do que se trata? Farei então um breve resumo. O conto inicia com a narradora, que é a protagonista, angustiada. Desperta de sono, ela tenta se lembrar da cor dos olhos da mãe, mas não consegue. Isso a leva a relembrar algumas histórias de infância junto de sua mamãe e das 6 irmãs mais novas, em que a fome era presente e as condições do lugar onde moravam eram precárias. Ao final da história, ainda em dúvida sobre a cor dos olhos, ela parte em direção à antiga casa. Qual será a cor dos olhos de sua mãe? E por que ela não consegue se lembrar? E então, pessoal, alguma ideia? Vão pensando aí. Enquanto isso, vou apresentar para vocês a nossa autora, Conceição Evaristo. Tem muita coisa para falar dela, não é? Sim, tem. Seu nome completo é Maria da Conceição Evaristo. Ela nasceu em Belo Horizonte, lá em 1946. Na década de 70, mudou para o Rio de Janeiro, trabalhou como professora da rede pública e se especializou em produções sobre vidas negras. Já o livro Olhos d'Água, que inclui o conto de mesmo nome, foi publicado em 2014 e se trata de uma coletânea com 15 contos que abordam a triste realidade das pessoas negras marginalizadas no Brasil, dando destaque à mulher negra. Acho muito interessante, inclusive, o modo, como a autora descreve no conto, as vivências que teve, ao mesmo tempo que ela vai mostrando um pouco da própria cultura, de sua origem e dos desafios que enfrentou também, E ela faz isso de um jeito tão bonito, tão singelo, que nos faz querer continuar lendo até acabar. Vocês podem encontrar mais informações sobre o Conceição Evaristo no nosso Instagram, que também pode ser acessado pelo link que deixaremos na descrição do episódio. Não se esqueçam de compartilhar. Acho que vale a pena mencionar o porquê de ser tão importante ler livros como esse. A escravização do povo negro durou no Brasil até o ano de 1880, sendo o último país das Américas a abolir a escravidão. E mesmo depois de terminada oficialmente, ela continua até os dias atuais escondida nas dobras da nossa Constituição como nação, o que resulta na vivência difícil das pessoas negras, que precisam se esforçar 2 vezes mais para existir nesse mundo. Existir com dignidade. Isso mesmo, expor o assunto em formato de livro é necessário, assim como a leitura é essencial. Djamila Ribeiro, em O Pequeno Manual Antirracista, escreveu que é preciso exatamente a falta de reflexão sobre o tema que constitui uma das bases para a permanência do sistema de discriminação racial. Por isso, leiam livros e conversem sobre, porque fingir que o problema não existe não muda as coisas. Exatamente. E como diria Chico Sainz, que a gente, se organizando, possa desorganizar. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast. E para escutar o próximo, recomendamos que você nos siga no Spotify e nos acompanhe também no Instagram, que é Recontando Clássico. Lembramos novamente que esse trabalho teve como principal condutor o nosso professor Daniel Silva Carvalho e também a atuação da nossa equipe. É isso. Sem a colaboração e o esforço de todos, esse podcast sequer existiria. Então, para finalizar, agradecemos aos nossos roteiristas, que são Daniela Garcia, Deise Alice, Fernanda Marcela, José Albérico, Lidiane Ferreira, Marcele Raíra, Vitória Fernanda e Johanna Samara. Agradecemos também ao pessoal da divulgação, que inclui Amanda Josefa, Gisélia Maria, Josenildo da Silva, Juliana Castro, Maria Laís Almeida e Pamela Souza. E compondo a edição e revisão do podcast, temos Glória Ellen, Igor Barbosa, Larissa Lima, Marcele Raira e Tiago Emanuel. E por último, temos nós, responsáveis pelas vozes do podcast. Natália Regina, Aline de Fátima, Sofia Maciel,
Débora Stephanie e Eliel de Mello. Então, pessoal, é isso. Esperamos com esse trabalho conseguir aguçar a curiosidade de vocês para que tenham interesse em procurar a obra original e também outros clássicos. Além disso, queremos também acabar com essa ideia de que os clássicos possuem uma leitura de difícil compreensão, sabe? Contamos com você no próximo episódio e até lá!